Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar em Mateus, no capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus. A palavra do Senhor diz que após a descida do Espírito Santo, não é ali quando Jesus estava sendo batizado, Senhor Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante que às vezes a gente acha que toda tentação, que tudo é puramente uma ação diabólica, mas nada acontece sem a permissão de Deus. E em todas as coisas Deus tem um propósito. Quando Jesus ali foi provado pelo diabo, era um processo que ele estava passando, era uma etapa, era um processo espiritual. E na nossa caminhada também vai ser assim. Muitas vezes Deus vai permitir que nós sejamos tentados, não apenas para o pecado, mas também em momentos de dificuldade, momentos de necessidade, momentos de solidão, de traição, de humilhação. E tudo isso para que o nosso caráter seja forjado, seja moldado. Mas o diabo também vai usar esses momentos de fraqueza, ele vai usar tentações, provações para tentar nos acusar, para tentar nos levar à queda, para tentar nos afastar de Deus, para tentar roubar a nossa fé. E a palavra diz ali no Mateus capítulo 4, que quando Jesus estava ali no deserto, depois de 40 dias jejuando, Satanás se aproxima dele e fala: se você é o filho de Deus, você vê que ele vem o quê? Na identidade. Se você é o filho de Deus, dê uma ordem para que essas pedras se transformem em pães. Por quê? Porque Jesus estava com fome. Quantas vezes ele tenta nos levar à depressão, nos levar à inveja, nos levar à cobiça. Quantas vezes ele tenta nos desanimar, quantas vezes o diabo vai nos tentar no momento das nossas necessidades, até mesmo nas nossas carências emocionais. Ele vê que a gente está muito carente, precisando de um amigo, né? As pessoas aí que têm o sonho de se casar, né? Ou mesmo as já casadas, solteiras, quantas vezes ele vai tentar nos jogar em relacionamentos que não têm o propósito de Deus, que não vão nos edificar, que não vão nos fazer o bem. Então nós temos que estar atentos. E Jesus o venceu pela palavra. Ele disse: afasta-te, Satanás, porque não só de pão viverá o homem. Então, Deus é o provedor das nossas necessidades e nele nós temos que confiar, que na hora certa ele vai trazer o pão, ele vai trazer o emprego, ele vai trazer a amizade que você precisa, ele vai realizar os teus sonhos na tua vida sentimental, ele pode restaurar o casamento, ele pode suprir, ele é o provedor e nele nós temos que confiar. E também ter a palavra nos nossos lábios, o conhecimento da palavra. Lá em Oséias 4:6, a palavra diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus. Precisamos conhecer a Deus na intimidade da palavra, na intimidade da oração, na intimidade da adoração, caminhando com Ele, dando espaço para que Ele fale aos nossos corações, não apenas a gente falar, mas também estarmos sensíveis à sua voz, estarmos atentos à sua voz, ouvir pregações, ir para a casa de Deus, ouvir a palavra. E ali também Satanás ele volta a tentar Jesus, ele leva Jesus ao lugar mais alto da cidade de Jerusalém e em cima do templo ele mostra para Jesus e fala: se você se prostrar, aliás, ele fala para Jesus: lança-te daqui abaixo, porque está escrito
aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que você não machuque os seus pés em pedras. E Jesus fala: arreda-te, Satanás, porque também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes as pessoas pensam que tudo é Deus. Mas nós temos responsabilidade em muitas coisas que acontecem. Não cuidamos da nossa saúde, não cuidamos e ficamos doentes. Ai, mas Deus, por que isso está acontecendo? Pai, por que eu estou passando por isso? Estamos num mundo poluído, num mundo contaminado, num mundo onde os alimentos já não prestam mais e ficamos doentes. E muitas vezes nós não entendemos que não é algo só espiritual, mas que tem assim, uma responsabilidade também nessa cultura, nas nossas atitudes, nas nossas práticas, né? Às vezes acontecimentos no trânsito, mas aonde estava Deus que aconteceu isso? Os homens são maus, os homens dirigem bêbados, os homens são violentos, né? Em todas as outras áreas aí, a gente pode ver tragédias acontecendo e muitos já falam o quê? Mas aonde que está Deus que não faz nada? Isso não é verdade, meus irmãos. Deus ele está atento, Deus ele está cuidando. Mas nós também muitas vezes produzimos coisas ruins ao não vigiarmos, e também o mundo espiritual. Nós não podemos esquecer. Jesus ele nos alerta na sua palavra, no 1 Pedro, fala que acautelai-vos, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando, procurando a quem possa tragar. Nós estamos numa guerra espiritual. Coisas ruins acontecem, problemas na família, problemas financeiros, também por ação de demônios. E temos que estar preparados, temos que estar revestidos, firmados na palavra para vencer essas tentações. E depois e por último, Satanás, ele chega até Jesus e leva ele a um alto local ali da cidade e fala: olha toda essa riqueza, se você se prostrar e me adorar, toda essa riqueza e essa glória eu te darei. Porque Jesus ele estava como homem, ele veio como homem, ele estava como homem, né? Ele estava na carne. E o que a nossa carne gosta? De reconhecimento. Muitas vezes o diabo ele nos tenta com o orgulho. Muitas vezes o diabo nos tenta para nós estarmos sempre dependentes de validação humana. Ai, mas quantos coraçõezinhos eu recebi na minha foto? Nossa, eu postei tal coisa, ninguém olhou, ninguém comentou. Há quantos seguidores eu tenho? Como nós temos sido tentados, meus queridos, nessa questão da validação, nessa questão do reconhecimento humano. Mas a nossa satisfação e realização está em sermos conhecidos por Deus, em sermos conhecidos do Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente possa buscar esse reconhecimento, de sermos servos, de darmos um bom testemunho, de pertencermos a Ele, não apenas de lábios, mas com o coração firme realmente. E quando Satanás fala isso para Jesus, ele fala: arreda-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a nenhum outro darás culto. Sabe, Jesus ele estava ali falando sobre a adoração. E desde o livro de Êxodo, o Senhor fala: ouve, ó Israel, somente ao Senhor adorarás, não terás nenhum outro Deus além de mim. Nós só podemos adorar a Deus, nós só podemos prestar culto a Deus. Mas muitas vezes nós achamos que a adoração é só o momento que estamos louvando a Deus, cantando um hino, com as mãos para o alto, declarando glória e aleluia, declarando que Deus é maravilhoso. Mas a adoração, ela é um princípio de honra, ela é um princípio de atenção. Aquilo que mais guarda, que mais toma espaço no nosso coração, isso é uma adoração. São altares que nós levantamos, altares do nosso eu, altares das nossas necessidades, dos nossos sonhos, dos nossos projetos.
e que não vão ali de encontro àquilo que Deus tem planejado para nós. Então nós temos que olhar se a nossa adoração está sendo verdadeira para o único que é digno de adoração, para Jesus Cristo, Rei dos Reis. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus é um ídolo. Tudo que nós colocamos no lugar que só a Deus pertence é idolatria. Então, nada pode ocupar o lugar de maior honra. Aquilo que ocupa os nossos pensamentos, os anseios do nosso coração, o melhor da nossa energia, do nosso tempo, o melhor das nossas primícias, o nosso dízimo. Em reconhecimento, o dízimo também é adoração. O melhor do nosso dinheiro, o melhor da nossa saúde, o melhor do nosso dia, o melhor do nosso tempo, dos nossos pensamentos, da nossa vida, tem que ser para Deus. Isso é adoração. Não é apenas cantar, não é apenas estar na igreja com as mãos levantadas, dando glória e aleluia, mas é reconhecermos o local que só a Ele pertence. Então, que você possa ler todo o livro de Mateus no capítulo 4 e que você possa vencer as tentações. Que Deus ajude a mim e a você a sermos mais do que vencedores, como a palavra diz, e seremos assim, revestidos com a palavra de Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Deixe aqui um comentário. Deus abençoe você.